O sol ardia sobre o deserto quando José caminhava ao encontro de seus irmãos. Levava apenas pão e paz no coração, mas encontrou ódio nos olhos deles. O ciúme, inflamado pelos sonhos que José dizia vir de Deus, se tornou veneno. Antes que entendesse o que estava acontecendo, foi agarrado e jogado num poço escuro. Ali, sozinho, José aprendeu o som do abandono. Gritou por socorro, mas só ouviu o eco da própria voz. Perguntou-se se Deus ainda o via, se o céu ainda se lembrava do menino que sonhava com estrelas se curvando diante dele. Mas o silêncio foi sua única resposta. E mesmo assim, dentro dele algo sussurrava: o silêncio de Deus não é esquecimento, é propósito. Horas depois, o som de passos e vozes ecoou acima do poço. Mas não eram anjos, eram mercadores. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Correntes prenderam seus pulsos. Seu lar ficou para trás, junto com sua inocência. Levado para o Egito, José sentiu o peso do ferro e o gosto amargo da rejeição. Na casa de Potifar, um oficial egípcio serviu com fidelidade. O tempo passou e Deus o fez prosperar. Mas o inimigo não suporta quem permanece fiel. A esposa de Potifar o tentou e ele resistiu. Por fazer o certo, foi condenado como traidor. De servo exemplar, tornou-se prisioneiro. As portas do cárcere se fecharam atrás dele e novamente o silêncio o envolveu. A prisão cheirava a medo e desespero. O tempo parecia não passar. José orava e nada acontecia. Clamava e só o eco lhe respondia. Foi ali, no escuro, que aprendeu a fé que não depende de respostas. Continuou servindo, mesmo preso. Consolou os aflitos, mesmo sendo ele o esquecido. Um dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles sonharam, e José interpretou seus sonhos. O copeiro seria restituído, o padeiro morreria. Antes que o copeiro partisse, José pediu: quando fores livre, lembra-te de mim. Mas o tempo mostrou que a gratidão humana é frágil. O copeiro o esqueceu. 2 anos se passaram, 2 anos de silêncio, de espera, de fé sendo refinada. Mas enquanto José dormia entre paredes de pedra, Deus movia os céus sobre o Egito. O faraó teve sonhos que ninguém podia decifrar. E então o copeiro se lembrou do prisioneiro hebreu. Chamaram José. Ele foi lavado, barbeado e levado ao palácio. Diante do rei ouviu: dizem que sabes interpretar sonhos. José respondeu com humildade: não eu, mas Deus. E o Espírito de Deus falou por meio dele. O faraó, impressionado, o colocou sobre todo o Egito como governador. Em um só dia, o escravo se tornou príncipe. O prisioneiro se transformou em líder. O esquecido foi lembrado. Naquele instante, José entendeu. O poço o ensinou humildade. A escravidão, obediência. A prisão, paciência. O silêncio de Deus não havia sido abandono, mas preparo. Cada lágrima derramada foi o solo onde a fé floresceu. Anos depois, seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento. Sem saber, se curvaram diante dele, cumprindo o sonho antigo. José chorou, não de raiva, mas de gratidão. Disse a eles: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Hoje, olhando para trás, ele entende que o poço foi o início, não o fim. A prisão foi o corredor da vitória. O silêncio de Deus foi o prenúncio da exaltação. Porque quem confia em Deus precisa suportar o silêncio antes da glória. Quem carrega promessas carrega cruzes. Mas, no tempo certo, o Deus que parece calado fala o nome dos seus diante dos reis. E assim José, o escravo, o traído, o esquecido, se tornou o governador do Egito. Não por força, mas porque o Deus do silêncio também é o Deus da virada. E ainda hoje, sua história sussurra aos que esperam no escuro. Se Deus parece em silêncio, é porque está preparando o som da tua vitória. Se você gostou deste conteúdo, siga, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida e sua família.